Olá amigos, olá amigos participantes do Conadrama. Meu nome é Jamil Dias e eu estou aqui para conversar um pouco com vocês sobre a dramaturgia para musicais. Bom, o teatro musical é aquele teatro em que se utiliza o canto, a dança e o texto. E é bom lembrar que o teatro sempre foi musical ao longo da sua história, por muitos séculos. Bom, mas quais as origens do teatro musical moderno? São várias origens. Vamos falar primeiro das origens na França. Em Paris havia algumas feiras importantes e nessas feiras havia algumas barracas de entretenimentos. Animais amestrados, cantores, atores que se representavam pequenos esquetes. Esses espetáculos foram uma das origens mais remotas do teatro musical moderno. Depois, nessas mesmas feiras, ainda no século XVIII, surgiu uma forma muito especial de teatro musical, que é a revista de fim de ano, Revue de Fin d'Année, que era uma espécie de recapitulação de tudo de importante ou de divertido que havia acontecido no ano anterior. E aí esse espetáculo também era composto de música, de cenas e de dança. Bom, agora não ficou só isso, só aí. Na Inglaterra também aconteceram coisas importantes para essa origem do teatro musical moderno. Também no século XVIII começaram a fazer sátiras à grande ópera. A esses nomes, a essas sátiras, eles deram o nome de ballad opera. Então essas ballad operas eram sátiras à grande ópera, à grandiosidade da ópera, à grandiosidade dos personagens, da forma cênica da ópera. Uma ballad opera muito famosa é a The Beggar's Opera, a ópera dos mendigos, de 1724, que aliás vai dar origem, mais tarde, vai ser a inspiração do Brecht para a ópera dos Três Vinténs e depois para a ópera do Malandro do Chico Buarque. Na Inglaterra ainda se desenvolve uma outra forma de entretenimento para uma nova classe que vai surgindo nas cidades, né? Para uma nova classe de trabalhadores urbanos, que é o music hall. O music hall é uma espécie de atração, uma espécie de espaço, primeiro, em que se pode comer e beber. Então as pessoas ficam sentadas em mesas e assistem algum espetáculo. Esses espetáculos são cantados também, às vezes entra alguém e recita alguma coisa, ou dança algum número. Então são números variados. Isso é a origem do teatro de variedades. Esse teatro de variedades vai se repetir também nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, especificamente, com uma forma chamada minstrel show. O minstrel show, show de menestréis, era mais ou menos, tentando explicar mais ou menos, era uma forma que os senhores brancos usavam para zombar dos escravos negros. Era uma coisa absolutamente politicamente incorreta, não é? Eles zombavam dos negros, do fato dos negros não saberem falar inglês corretamente, não é? Afinal de contas, forasteiros, não é? Mas ao mesmo tempo já abriam espaço para formas musicais negras. Mesmo parodiando os negros, já deixavam entrever a riqueza musical que os negros traziam para a América. Uma outra forma que vai ser muito importante na origem do teatro musical vai ser o surgimento na década de 1850, já estamos no século XIX, da opereta parisiense. De um rapaz chamado Offenbach. Offenbach fez uma série de operetas com música muito fácil, muito melodiosa, e que são a sátira da mitologia grega. A primeira delas, que vai ficar muito importante, é a respeito de Orfeu, do mito de Orfeu. Orfeu no inferno. E vai se espalhar por toda a Europa, chegando inclusive ao Brasil.
E aí também acontece em Londres uma forma também que é a Light Opera, né, escrita por Gilbert and Sullivan, e aí já no finalzinho do século XIX, né, que aí é uma opereta mais água com açúcar, mais para a família, né, e que vai agradar muito a essa nova plateia urbana. Surge também uma farsa musical, que vai surgir em vários países da Europa e nos Estados Unidos também. Essa farsa musical ou burleta, né, ela vai ter um texto muito elementar, um texto de humor, com situações dramaturgicamente muito mal resolvidas, né, mas que vão fazer muito sucesso e usando músicas eventualmente, pontuadas de música. Então são as burletas ou farsas musicais. No Brasil, essa nova forma de teatro, que na época é chamada de teatro ligeiro, por oposição a um teatro literário, um teatro importante, vai se chamar o teatro ligeiro, vai chegar em 1859 num cabaré no Rio de Janeiro chamado Alcazar Lyrique, que vai apresentar uma série de atrações em francês. Vai trazer o repertório do Offenbach e vai trazer uma série de outras cenas cantadas, os chamados vaudevilles. Né? Então, em 1859, isso chega ao Brasil. E aí vai ser uma explosão no Brasil. Certo? Então, essas são as origens do teatro musical moderno. Uma coisa muito importante é que nem todo teatro com música é musical. A distinção entre uma peça com música e teatro musical, uma peça de teatro musical, é que no teatro musical a música e a coreografia não entram como acessórios, não são penduricalhos, não são enfeites, mas cumprem uma função dramática, uma função dramatúrgica. Isso é, as canções, elas traduzem os pensamentos, os sentimentos dos personagens. E elas brotam de circunstâncias dramáticas precisas. Isso quer dizer que quando a gente assiste um espetáculo em que são coladas várias canções populares, não é? Isso não é um musical. Não é fundamentalmente um musical. Isso é um arranjo, às vezes bem sucedido, às vezes mal sucedido. Não é? Mas num musical, o texto e a música são intimamente ligados, certo? São intimamente relacionados, porque a música e a coreografia são um prolongamento do texto, são uma continuação do texto, são elementos textuais. Bom, uma outra coisa importante é que o teatro musical pode ser com ou sem enredo. Bom, depois do susto, né, que isso causa, vamos dar um exemplo disso. Uma forma de teatro musical sem enredo. A revista musical. A revista musical é composta por várias atrações independentes. Várias atrações que são ligadas apenas por um sutil fio condutor, né? Um fio condutor muito leve, que pode ser o estilo, que pode ser a época, que pode ser um autor, né? Mas não contam uma história, não tem um enredo. Certo? No musical com enredo, a gente tem como exemplos a farsa musical, a musical comedy, né? Ou comédia musical, que é uma coisa, como o próprio nome diz, mais cômica, mas mais superficial. E o musical propriamente dito, que nós chamamos de musical hoje, que é a musical play ou book musical, que é uma peça sobre qualquer assunto, mas que tem um texto composto de música e coreografia. O musical moderno é um herdeiro do melodrama. O melodrama é essa grande forma dramática surgida no período da Revolução Francesa. Então, num período em que uma massa de espectadores absolutamente ausentes do teatro até então teve acesso, finalmente, à arte dramática, às artes cênicas.
Então, para esse novo público foi criado uma nova forma, que era o melodrama, e que se caracterizava por algumas coisas que a gente encontra no musical. Algumas características que a gente encontra no musical hoje. A sequência de acontecimentos e reviravoltas, certo? Então, não temos uma preocupação muito grande com a verossimilhança. Outra coisa, a espetacularidade. Absolutamente falta de pudor com relação ao espetáculo, ao grande espetáculo. Outra coisa ainda, importante é que ele seja dirigido a seduzir o espectador menos acostumado à linguagem teatral. Isso é muito importante no musical. Vamos falar agora sobre os procedimentos básicos, os procedimentos dramatúrgicos para o musical. Bom, essa codificação foi criada durante a Golden Age da Broadway, que é um período que vai do início da década de 40, de 1940, até a segunda metade da década de 60. Né? Foi um período de quase 3 décadas, que foi a idade de ouro da Broadway. Essa codificação foi criada sobretudo por dois grandes nomes do teatro musical. Foi Richard Rodgers, um grande compositor da Broadway, e Oscar Hammerstein II. Oscar Hammerstein era um grande roteirista e um pensador sobre dramaturgia de musical. Ele tinha grandes preocupações sobre a renovação do musical. Deixa eu contar só uma coisinha que diz bem dessa preocupação dele. Ele, quando jovem, ele pensava em escrever peças sérias, né? Escrever peças a respeito de temas sérios, ganhar muito dinheiro e finalmente ele poderia se dedicar ao que ele gostava, escrever musicais. Aí um dia ele parou e pensou, peraí, por que eu não posso fazer essas duas coisas juntas? Por que um musical não pode ser sobre qualquer tema? Por que um musical não pode falar de temas sérios? Aí é que surge esse grande musical, essa grande forma musical, o book musical. O musical dependendo do texto, de um bom texto. Certo? Então vamos ver os procedimentos dramatúrgicos criados por eles. Primeiro tem uma espécie de dito popular na Broadway que resume muito o pensamento sobre a escrita de um musical, que é o seguinte: quando a emoção é muito forte para ser falada, se canta. Quando a emoção não pode ser falada nem cantada, aí se dança. Essa é a fórmula do musical, sinteticamente. Agora vamos ver em detalhes a dramaturgia do musical clássico, criada pelo Rodgers e Hammerstein. Normalmente, um musical tem 2 atos, né? Porque o espetáculo dura mais e é preciso preparar o elenco e o palco para as transformações. O primeiro ato é sempre maior que o segundo. Bom, primeiro ato. Primeiro ato, antes do primeiro ato começar, há o que a gente chama de ouverture, certo? A abertura orquestral de um espetáculo. Uma coisa a qual o espectador brasileiro não está acostumado. Então, quando a orquestra começa a tocar no início e a plateia brasileira fica conversando, não era o momento de conversar, porque nessa ouverture estão sendo mostrados todos os principais temas musicais que vão ser desenvolvidos durante a peça. É uma herança da ópera. Né? Depois da ouverture, né, a abertura da cortina, e acontece o número de abertura, né, que é o production number. Ele funciona como um quebra-gelo, um número de impacto, com participação de todo ou de quase todo o elenco. E a sua função é preparar o espectador para o jogo teatral que vai vir. Isso é, se o espetáculo é cômico, é hora de você dizer qual vai ser o jogo. Você preparar o espectador para quais são as regras desse jogo, como é que vai ser esse jogo, né? E situar o ambiente em que se passa o musical. E aí, esse número de abertura é composto de texto, canto e dança coletivo, certo? Depois disso, nas cenas seguintes, a apresentação dos personagens.
Normalmente, o protagonista e o antagonista cantam. Isso é, cantam tem uma canção solo cada um. E nessa canção eles dizem quem são e dizem o que querem. Quais são os seus objetivos. Bom, a partir daí se esboça o conflito. Se esboça e depois se desenvolve o conflito. Com a participação dos personagens secundários e do ensemble. Ensemble no musical é o coro. Certo? Que na ópera se chama coro, porque só canta. No teatro musical se chama ensemble, conjunto, porque eles dançam, eles atuam. Certo? Eles fazem mais coisas do que simplesmente cantar. E aí, nesse esboço de desenvolvimento do conflito, vão surgir novas canções e coreografias. Né? No final do primeiro ato, o conflito se intensifica, criando uma forte expectativa sobre o que vai acontecer, fazendo com que o espectador tenha o que comentar no intervalo. Então, o final do primeiro ato é o segundo ponto crucial do musical. O número de abertura é 1. Agora, o final do primeiro ato é o segundo momento crucial do espetáculo, porque você precisa escrever uma cena que crie no espectador realmente toda uma imensa expectativa a respeito do que vai acontecer. Certo? Você cria um envolvimento muito grande, você ofereça material para ele comentar muito durante o intervalo. E, sobretudo, ele se sinta motivado a voltar no segundo ato para continuar assistindo. Isso é importante no Brasil. Certo? Bom, segundo ato. Segundo ato, bom, você precisa abrir o segundo ato com uma cena dramaticamente movimentada. Certo? Para mostrar que você não perdeu o fôlego e que, né, está mostrando ao que veio. Né? Então vai haver a retomada do conflito e retomada de uma forma movimentada, de uma forma segura, certo? Você não começa com a peteca lá embaixo, a peteca já começa lá no alto, certo? Então é uma cena muito movimentada, já está acontecendo alguma coisa. Bom, o conflito caminha gradativamente para o seu clímax e as ações se sucedem com grande velocidade. Né? Na penúltima parte do segundo ato acontece o clímax. E no musical, o clímax é a hora de colocar um grande número, normalmente um solo devastador para o protagonista. Certo? No musical americano, isso se chama 11 O'Clock Number. Tem esse nome porque esse número acontece em torno das 11 da noite. Né? Acontecia em torno das 11 da noite. Quando a plateia já estava mais ou menos cansada e tal. Então, esse grande número é aquela coisa que você vai pegar o espectador. Vai pegá-lo pelas entranhas. Certo? O protagonista vai dizer tudo o que ele quer. É hora dele ir à forra total. Certo? Tudo tem que ser dito com muita força nesse momento. Bom, e tem um nome também para isso, um showstopper. É aquele momento tão forte no espetáculo que o espectador necessariamente vai aplaudir no final. Ele pode aplaudir com tanta vontade que ele pare o espetáculo. Depois do showstopper, nos minutos finais, vem a resolução do conflito central. E para encerrar, um grande número final, reunindo todo o elenco no palco. Certo? É a apoteose. Certo? Essa palavra era usada no musical brasileiro, apoteose. Né? É o momento que você reúne com música, com uma coreografia, para praticamente obrigar o espectador a levantar. Certo? Mostrar que realmente é o trabalho. Tem o grande número do espetáculo inteiro. Você resolveu, mas o espectador vai ficar siderado. Certo? Aí entra a função do musical, que é seduzir. Né? Seduzir o espectador. Aí nesse momento ele está realmente seduzido e aí ele levanta e aplaude, alucinadamente. Certo? Bem,
O processo de trabalho do Roger e Hammerstein, é interessante a gente ver como é que eles trabalhavam. Uma coisa interessante também, antes de a gente começar a falar, é que no musical a ideia do trabalho individual ou individualista praticamente não existe. O criador do musical é um conjunto. Não é à toa que no musical a gente chama de equipe criativa. Certo? Porque o autor não é só o autor, não é só ele, o autor do texto. Ele, não é só ele que está criando o espetáculo. O coreógrafo também está criando um espetáculo. Certo? O compositor está criando tanto quanto o autor do texto. Certo? E mais o diretor e mais o produtor. Certo? Então juntos eles são uma equipe criativa. Certo? Eles trocam impressões o tempo inteiro. Certo? Bom, mas nesse caso nós estamos falando do Roger Hammerstein, uma dupla. Né? Então eles trabalhavam da seguinte maneira. Eles se reuniam, né, para um planejamento inicial. Eram longas reuniões em que eles escolhiam o material a ser trabalhado. Isso é, o tema. Eles definiam o tema a respeito do musical que eles iam escrever. Eles definiam a storyline. Isso é, o enredo contado sinteticamente. E para desenvolver esquematicamente esse enredo. Definir onde as canções provavelmente seriam colocadas. O esboço inicial. Certo? Essas primeiras reuniões cuidariam disso, desse esboço inicial do espetáculo. Bom, depois disso eles entravam na fase do detalhamento. Aí eles tratavam de detalhar o enredo, isso é, as questões interiores, os climas de cada cena, de cada canção, de cada coreografia, o caráter e as atitudes de cada personagem ou fala. Era o trabalho de criação da atmosfera do musical, da invenção e do tratamento dos personagens, da natureza e dos limites dos diálogos, e também da introdução de elementos cômicos, românticos também, ou dramáticos. Era também um momento de revisões da storyline, revisões daquela síntese que eles tinham produzido no primeiro momento. Verificar se nessa altura do campeonato o trabalho deles continuava de acordo com aquela ideia, ou se aquela ideia havia sofrido mudanças, se essas mudanças eram justas. Porque muitas vezes, vocês sabem, a gente no calor do trabalho, a gente pode tomar outros rumos, certo? E nem ser os desejáveis, né? Então, já se precavendo disso, é que eles tinham essa segunda etapa em que eles tinham que reavaliar essas mudanças todas, essas alterações todas em função da primeira ideia. Certo? Eles podiam decidir que essas mudanças eram muito justas, mas a partir dessa avaliação. E eles definiam as características básicas da produção e da encenação também. Discussão também de possíveis componentes do elenco. Eles entravam até nesse tipo de detalhe. Também porque o Roger Hammerstein, eles eram produtores. Então eles enxergavam também o espetáculo, não só como a obra de criação deles, mas eles enxergavam o espetáculo como um produto a ser comercializado. Certo? Um produto que atingiu o espectador. Essa é uma característica muito forte do musical. O musical tem um componente de comunicação muito forte. Isso é, ele não se preocupa só com os aspectos artísticos, mas ele se preocupa muito também com a comunicação com o espectador. Certo? Bom, depois disso, eles entravam numa outra fase que é de trabalho individual. Cada um ia para sua casa, né? Quando a ideia do espetáculo já estava suficientemente organizada, eles partiam também para esse trabalho individual. Isso é, o Rogers ia compor a música e o Hammerstein ia compor o texto. Bom, o Hammerstein primeiro escrevia o texto à mão, né? Ele burilava o seu trabalho e tal, e quando ele achava que já tinha alguma coisa completa, uma cena, uma letra de canção, ele enviava para o Rogers, para que ele lesse, né?
Ou então, quando ele sentia uma premência muito grande, ele lia por telefone. Hoje em dia ele mandaria um e-mail, ou mandaria um WhatsApp. Bom, o Rogers rapidamente musicava as letras recebidas, porque ele já vinha trabalhando mentalmente desde as discussões. Então, quando as letras chegavam para ele, isso não era uma novidade absoluta. Ele já vinha se preparando na mesma direção, no mesmo caminho. Aí tem uma coisa interessante que é o Hammerstein levava semanas, às vezes um mês ou mais, para escrever uma cena. Aí ele mandava para o Rogers, que musicava em minutos, horas. Era uma coisa que deixava o Hammerstein possesso. Mas é que, né, eles já estavam tão íntimos do tema, do trabalho, que quando ele mandava esse trabalho básico do texto, o Rogers estava elucubrando a música. Era só uma questão de encaixar a métrica na música e tal. Certo? Então, as canções eram sempre motivadas pelas situações e pelos personagens, não pelos atores, não pelas habilidades dos atores. Ambos tinham conhecimento das bases sobre as quais o outro estava trabalhando, certo? E tinham o direito de vetar o material escrito pelo outro. Compreenderam bem como é que era a intimidade do trabalho deles? Um podia, de repente, não estar não concordar com o trabalho do outro, com aquela cena, com aquela partícula do trabalho. E então ele podia discutir aquilo e vetar. Certo? Então era muito importante esse trabalho íntimo entre os dois autores. Certo? Bom, convém lembrar que essas regras dramatúrgicas foram criadas para uma determinada época, para certas determinadas circunstâncias históricas. Mas me parece que é sempre importante conhecê-las, né? Ainda que seja para negá-las. Sempre elas podem servir de inspiração para uma nova realidade, para novas técnicas. Né? Hoje em dia, nós temos vários tipos de musicais. Podem ser chamados de subgêneros, caso a gente acredite que o teatro musical seja um gênero. Mas eu não vou me meter nesse problema, que isso dá muito pano para manga. Bom, então, um subgênero que existe é o book musical. O book musical é um musical que tem um texto mais forte, um texto com mais conteúdo, né? Com um bom tema, uma boa escrita dramática, e que todo musical deriva desse texto. As canções derivam desse texto, as coreografias derivam desse texto, em que o texto é a força motriz do musical. Um outro subgênero é a musical comedy, a comédia musical. A comédia musical, como o próprio nome diz, ela tem um texto mais simples, mais engraçado, né? Com uma graça mais fútil, mais frívola, sem nenhum compromisso com realidade social ou problemas sociais, né? Mas absolutamente comprometida com o entretenimento. Então, os critérios para avaliá-la são a sua eficácia com relação ao público. Numa outra posição está o musical brechtiano, que deriva das ideias, é ligado às ideias do Brecht, né, do Bertolt Brecht. Então eles têm o distanciamento, a ironia, o sarcasmo político, social, né, das ideias brechtianas. Né? Então é marcado por essas ideias, pela força dessas ideias, os papéis sociais muito bem marcados e a temática social muito bem marcada. Dois belos exemplos disso são Chicago, né, que quem não assistiu no teatro pode se lembrar do filme, né, que era... É mais claro essa ligação ao pensamento brechtiano no teatro, que era um musical todo montado com recursos teatrais, com recursos que
exigiam uma certa conivência do espectador, né? Tinha um certo grau de convenção. Outro musical também bem brechtiano é o Urinal, que foi exibido aqui em São Paulo há algum tempo atrás, com muito sucesso, né, que tinha toda uma ironia, todo um sarcasmo a respeito do próprio musical. Inclusive, parafraseava vários musicais famosos. Né, e tinha uma linha político-social muito clara, né, ao retratar uma sociedade que padecia de uma seca muito longa. Então, tudo gira em torno disso, né, de como viver nessa sociedade. Bom, um outro subgênero é o rock musical. Né? O rock musical é um musical que alterna cenas faladas com música, mas essa música é sempre do gênero rock, rock and roll, né? Mas sempre com partes faladas e partes cantadas. Por outro lado, nós temos a ópera rock. A ópera rock, que é muito diferente do rock musical, é mais parecida com a ópera. Né? Ela é toda cantada, então não há praticamente nenhum ou quase nenhum texto falado. Você está inteiramente cantada. Um outro subgênero muito interessante é o antimusical. O que caracteriza o antimusical são temas mais controversos, né? Como os musicais pessimistas do Stephen Sondheim. Por exemplo, o Sweeney Todd, que vocês devem lembrar do filme com o Johnny Depp. Né? E aí, se vocês não assistiram, o tema é um barbeiro, né, em Londres, no século XIX, que degola todos os seus clientes e passa os cadáveres para sua parceira, que faz com esses cadáveres, faz tortas para vender. Certo? Então é uma coisa, logicamente, toda anti-romântica, anti-belezinha, certo? Com humor negro, certo? Com muito sangue. Né? Isso é uma coisa muito do anti-musical. Também tem um outro exemplo do anti-musical que está em cartaz agora no Rio de Janeiro, mas há algum tempo fez sucesso aqui em São Paulo, que é Forever Young. Forever Young tem um tema que é a velhice. A velhice, no caso de um grupo de atores de musicais. E eles estão todos num retiro, que é um velho teatro. Né? E eles desenvolveram uma série de idiosincrasias ligadas ao seu passado, à sua atividade. Né? E é muito interessante. É uma coisa que a gente ri, mas ao mesmo tempo tem uma certa dor, porque é muito melancólico. É um pouco doloroso mesmo. Certo? É um musical muito interessante. Temos também a fantasia musical. O que caracteriza a fantasia musical é que ela aborda temas e personagens fantásticos. Em geral, ela é baseada numa literatura infanto-juvenil de personagens fantásticos, mágicos. Um exemplo para ficar mais claro, nós acabamos de assistir aqui em São Paulo, Wicked. Wicked, que é o passado da história do Mágico de Oz. Então, da bruxa má do oeste, da bruxa boa do leste e tal. Então, isso é um musical cheio de magia, com altas trocas de cenário e tal, e um alto envolvimento da plateia. Isso é bem característico da fantasia musical, um gênero de muito sucesso atualmente. Também temos um subgênero que é o Jukebox Musical. Jukebox Musical, vocês sabem o que é jukebox? Jukebox é aquela vitrola antiga, né, nos bares, dos bares americanos, que você punha moedas e isso selecionava as músicas, né? E havia um repertório de discos lá dentro. O que há no Jukebox Musical é um repertório de canções conhecidas, em geral de uma única banda, de um intérprete ou de um período. Né? E um roteiro que tenta encaixá-las, né? Todas. Um bom exemplo disso é Mamma Mia. Mamma Mia, que era uma história que era contada utilizando o sucesso da banda ABBA. Eram músicas conhecidas, né, com uma história que tinha sido criada, mas que a plateia inteira cantava junto as músicas da ABBA. Não sei se é da ABBA, a ABBA ou o ABBA. Bom, há também um outro subgênero que é o concept musical. O
concept musical tem uma peculiaridade muito interessante. Ele não tem mais uma fábula individualizada. Ele tem mais uma fábula, um enredo coletivo. Ele aborda mais um conceito, ele aborda mais um tema mais genérico. Não é? Por exemplo, um típico exemplo disso é o Hair. Hair não conta a história de um soldado que vai para a guerra, apesar de haver um soldado que vai para a guerra. O que Hair conta é a história de uma geração, a geração que era jovem nos anos 60, que viveu aquelas contradições todas, aquele desencanto todo e a busca de novos caminhos. Então é um tema mais coletivo, certo? Não é uma historinha individual, mas são várias histórias unidas pelo tema. Um outro tema, um outro exemplo, aliás, do concept musical é Chorus Line. Chorus Line mostra um grupo de atores candidatos a um musical. Certo? Então, na verdade, não tem ninguém, nenhum herói, nenhum protagonista, mas a gente vê fragmentos, histórias de todos aqueles atores tentando conseguir um papel no musical. Certo? Então, isso é característica de um concept musical. Bom, no Brasil nós temos, sobretudo, as montagens de musicais americanos, grandes musicais americanos, que, em geral, dão a impressão às pessoas de que a gente tem um forte predomínio do musical americano, quando, na verdade, a gente já tem um predomínio dos musicais biográficos, certo? Que são outro subgênero e que já está dominando o mercado de musicais, tanto em São Paulo quanto no Rio. Os musicais biográficos contam a história procuram contar a história de um grande nome da MPB, certo? Então aí a Elis, o Tim Maia e assim por diante, uma série de nomes, né? E vão encaixando os sucessos dessa personalidade, né? nessa história, né? E é interessante saber que esses musicais biográficos já dominam o mercado e alcançam um sucesso muito maior que os musicais internacionais, em termos de plateia, em termos de montagens, inclusive. Certo? No ano passado nós fizemos um levantamento aqui em São Paulo, nós já tivemos absoluto domínio dos musicais biográficos. Outra coisa interessante, um fenômeno interessante que está começando agora, são os musicais baseados em telenovelas de sucesso. Então nós vamos assistir agora a estreia de Rock Santeiro, né? Um musical baseado na novela Rock Santeiro, mas que também convém lembrar que é baseado numa antiga peça de teatro, né? Que era o Berço do Herói. Né? E também nós vamos assistir agora também uma versão musical de Vamp. Lembra daquela história, daquela telenovela com os vampiros e tal? Aquela história vai virar um musical, até com mais ou menos o mesmo elenco. Bom, fora esses musicais baseados em telenovelas, a gente começa a assistir uma busca de musicais brasileiros por musicais brasileiros originais. Isso é, musicais com novos enredos e com novas trilhas musicais. Nós sentimos falta dessa criação. Né? E aí entra essa necessidade dos novos dramaturgos do musical. Temos à nossa disposição toda uma gama de obras literárias que podem ser adaptadas para musicais. No ano passado, nós tivemos em São Paulo, nós assistimos uma belíssima adaptação de Gabriela, o Jorge Amado, e era um musical belíssimo, muito bem montado, certo? Era uma ideia completamente nova, o musical era baseado no livro do Jorge Amado, mas era um musical tão, apesar de ter na trilha sucessos musicais já conhecidos, tinha uma coisa tão nova, tão inspiradora, era muito forte, muito interessante. Então esse me parece um veio muito interessante, que é o veio de explorar as obras literárias, contos, romances, inclusive. Certo? Nós temos muitas obras que podem inspirar grandes musicais. E inspirar não só os dramaturgos nessas adaptações, mas os nossos compositores também. No Rio de Janeiro nós tivemos um musical recentemente com a história de Chica da Silva.
mas criado sobre uma perspectiva bastante crítica das relações interraciais no Brasil, que era uma coisa muito interessante e era totalmente novo. Nós temos que nos lembrar que há alguns anos nós já tivemos os musicais do Chico Buarque. Morte e Vida Severina, Roda Viva, Gota d'Água e muitos mais. Certo? Todos eles muito interessantes e absolutamente novos, tanto da música quanto do texto. Né? Então nós já tivemos esses musicais, assim como já tivemos antes todos os musicais do Arena, do Teatro de Arena. Arena conta Zumbi, Arena conta Tiradentes, com uma forma absolutamente nova de musical, né? E realmente uma estrutura de musicais, certo? Porque eram espetáculos que dependiam muito da música, que você não podia retirar a música, certo? Isso é uma característica do musical. Você não pode retirar a música, você não pode retirar a coreografia, porque aquilo é uma parte essencial. São partes essenciais da obra. Nós tivemos também no passado, aqui no Rio e em São Paulo, uma série de musicais baseados na cultura popular nordestina, em histórias tradicionais, e trazidos pelo Luiz Mendonça, um diretor nordestino. E foi muito interessante. É um outro veio muito interessante. A cultura popular nordestina é muito rica. Mas não só a cultura popular nordestina. Está aberto aí para a gente escrever um veio enorme sobre a música sertaneja, sobre várias formas. Né? Esse país é tão rico de formas culturais, certo? Que não dá para a gente deixar de adaptar, certo? E o musical é muito aberto a isso. É importante também sempre lembrar que nós temos uma carência muito grande de dramaturgia no musical brasileiro contemporâneo, certo? Essa é uma boa notícia pra gente que escrevam musicais. Agora, para escrever musicais é muito importante a gente ter presente a ideia de que o musical não é uma obra individual, certo? Você não vai escrever o seu musical num gabinete esquecido do universo, mas você vai sempre tentar se unir a uma equipe. Um compositor é essencial para isso, né? É bacana se a equipe for maior, se você já reunir nessa equipe, além do compositor, um coreógrafo, um diretor, um produtor, porque eles, dessa troca de ideias, né, um alimentando o outro, um contradizendo o outro, pode brotar muita coisa nova e muita coisa boa. Por enquanto é só. Né? Eu quero agradecer a atenção de vocês, né? E dizer que o musical está aí, né? É um terreno para a gente escrever, um terreno muito bacana. Bom, eu sou muito suspeito para falar disso, porque sou absolutamente apaixonado por musicais. Eu espero ter passado um pouco da minha paixão para vocês. Se vocês quiserem entrar em contato comigo, eu tenho uma página no Facebook, Jamil Dias. Jamil Dias. Então vocês podem lá tentar me acessar e tal, e aí eu vou ter um grande prazer de conversar com vocês através do Facebook. Ou também através do meu e-mail. Meu e-mail é muito complicado. É ja1000@uol.com.br, jamil.com.br, certo? Então olha, muito obrigado pela atenção de vocês, um grande abraço.